E agora em Hebreus 12, 4 a 7, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Ou seja, ainda podemos ser reprovados, mas isso não deve nos desanimar. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Continuando. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos têm se tornado participantes dessa correção divina, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A correção divina, ela faz parte da santificação que estamos buscando. E outra coisa, se a correção dos nossos pais nos fizeram ser homens e mulheres minimamente decentes, a ponto de podermos viver em liberdade, andar em liberdade, ao invés de estarmos presos, condenados, quanto mais produtivas nos será a correção divina, que nos leva à vida eterna e à união com Ele. Continuando, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E olha só, ele diz, fazei caminhos. Deus já preparou um caminho para nós andarmos por ele, mas é preciso correção para que mantenhamos nesse caminho. E ele diz, fazei caminhos retos. É uma ação nossa, e não uma coisa passiva. E em 2 Coríntios 7:10, Paulo especifica que, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Novamente, a tristeza que Deus produz em nós, através da sua correção, ela produz um arrependimento que gera a salvação, que leva à salvação, que nos aperfeiçoa no amor de Deus, porque é o próprio amor que está nos corrigindo. Contrário de qualquer tristeza humana possa nos gerar. E que Deus nos põe à prova, isso não é novidade. Talvez, muito provavelmente, desde Adão e Eva até agora. E em Deuteronômio 1:4, Deus fala assim para eles: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. E, novamente, o verdadeiro alimento nós devemos receber do próprio Deus, e não de outras pessoas e nos apoiar nela para sempre. Continuando. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Isso aqui também tem uma conotação espiritual e não somente física. Em 1 Pedro 1:6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso sim pode ser necessário. E, na verdade, para a maioria, isso é necessário. Que venhamos passar por várias provações, não é somente uma, mas várias. Mais evidência de que Deus nos põe à prova, em 1 Pedro 4:12-13. Amados, não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E às vezes a gente vê coisas extraordinárias acontecendo em templos físicos, e as pessoas crendo sem saber no que, e aqui Pedro está falando, essas coisas servem para vos provar o que é que realmente está no seu coração. Isso vai vir à tona. Isso, na verdade, já está vindo e muitas pessoas não estão percebendo. Em 1 Tessalonicenses 2:3-4.
Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o vosso coração. E em Tiago 1, 2 e 4 vai falar ainda mais específico. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Jesus havia falado que é na perseverança que ganharemos a nossa alma. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E como a perfeição não acontece de forma instantânea, mas por várias tentativas, várias provações são necessárias, para que alcancemos esse patamar. Romanos 5, 3 a 5 vai complementar isso, dizendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Assim como Pedro tinha falado, será que ainda já experimentamos que o Senhor é bom? Porque se eu não peço pela correção do Senhor, de que eu tenho medo? Ou será que eu não conheço que na verdade Deus é bom? E uma coisa que a gente vai ver no início dos cálculos sobre Apocalipse, a gente vai ver que, como aqui está dizendo que o Espírito Santo nos foi outorgado, esse dia é conhecido como Pentecostes. Infelizmente, para nossa tradução, não sei, esse nome não dá a entender do que se trata essa comemoração. Porque, na verdade, o que é chamado de Pentecostes foi o dia em que Moisés desceu do Monte Sinai com a lei do Senhor nas mãos, com as tábuas, né? Ou seja, a lei foi outorgada naquele momento, no dia 6 e 7 de Sivan, o mês judaico chamado Sivan. E esse foi o mesmo período da festa de Pentecostes. Ou seja, essas datas têm importância, estão na Bíblia, e tem importância. Continuando, Salmos 19, 9 a 13. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ou seja, se não tivermos o Espírito Santo, não vamos conseguir discernir as próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E em outras palavras, essa questão de guarda o teu servo da soberba é a mesma coisa que já vimos o apóstolo Paulo escrever de pessoas que aprovam a si mesmas. E aprovar a si mesmo não seria a mesma coisa dessa soberba?